Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora mais uma semana. A primeira semana do Enem já passou. Agora esse fim de semana tem outra semana e depois vem logo a VUNESP, não é mesmo? Então, vamos agora fazer uma revisãozinha da VUNESP para a gente já ficar por dentro sobre tudo que cai, né? Sobre pelo menos as principais coisas que caem na VUNESP e chegar preparado na prova, beleza? Eu fiz um resuminho, na verdade, né? Mais um resumo do que uma revisão super completa de todo o conteúdo, até porque isso levaria horas, né? É mais para a gente realmente saber o que mais cai, o que a gente vai ter que revisar para ir chegar bem preparado lá, certo? Então eu separei as principais coisas que costumam cair nas provas de geografia da VUNESP, do vestibular da Unesp, e bora lá. Em geografia humana, costuma cair urbanização, população e a economia no sentido dos blocos econômicos, beleza? E geografia física costuma cair principalmente climatologia, certo? Então vamos agora fazer uma leve revisão para chegar preparado. Vai ser um vídeo bem curtinho para vocês já pegarem isso, já terem uma noção básica e ir lá fazer uma revisão. Tem vídeos no canal aí de praticamente todos esses assuntos. E aí a gente vai ter, na geografia urbana, a gente vai ter o assunto da urbanização como principal, certo? Como principal tópico que costuma cair nas provas das BUNESP, nas questões. Então, na urbanização é importante a gente entender o que é urbanização, que é o aumento da população urbana em relação à população rural, certo? Então, crescimento urbano é crescimento das cidades. Urbanização é o aumento da população urbana em relação ao rural, beleza? Como foi o processo de população no Brasil? É importante a gente entender que foi um processo desestruturado, um processo muito acelerado e não planejado, beleza? Que gerou um processo de metropolização, ou seja, metrópoles são cidades influentes em uma região, cidades principais, onde se concentra a maior parte dos serviços, da, da atividade econômica. Então, houve todo um processo de metropolização que começou nos litorais, certo? Se vocês procurarem, vocês vão ver que as principais capitais, o maior número de capital também do Brasil, de capitais no Brasil, são no litoral. Isso tem a ver com todo o processo de colonização, que a costa era mais foi onde começou a população no Brasil, certo? Então, a população do Brasil vai do litoral em sentido ao interior. E aí teve um processo de metropolização quando veio também incentivos à indústria lá na época do Juscelino Kubitschek, beleza? E aí esse processo foi mudando de uns anos para cá, de umas décadas para cá, que levou a um processo de desmetropolização, certo? Aí vocês vão ver lá o que é desconcentração industrial, vão perceber o que é esse processo de desmetropolização. Vão ver que tem diversas cidades médias, principalmente, colocaram diversos incentivos, começaram a fazer uma guerra fiscal, colocaram vários incentivos, vários subsídios fiscais, como, como por exemplo, eu sou uma cidade média. Eu vou, é, eu vou pegar uma parte da cidade, que um terreno bem grande, e vou colocar diversos incentivos para a empresa, para ela vir para cá. Ela consegue um terreno muito barato, ou às vezes até de graça, para ela instalar a fábrica dela com impostos reduzidos. Por quê? Porque isso vai fazer com que mais pessoas venham para a minha cidade, contribuir com mais impostos. Isso vai fazer com que gere muitos empregos na minha cidade e isso vai também, consequentemente, vindo mais gente, vai circular, vão consumir mais, vão circular mais mercadoria, vai aumentar a arrecadação da cidade e tudo mais. Então, isso começa uma guerra fiscal sobre que município vai oferecer mais, é, que município vai ser mais vantajoso para as empresas investirem. E aí começa todo um processo de desmetropolização e crescimento das cidades médias, que estão crescendo mais do que as cidades grandes, beleza? E aí a gente vai ter também, na geografia humana, vamos ter o tema da população como o tema principal. Beleza? É importante a gente estar atento aos conceitos básicos de população. Tem aula aqui no canal sobre o assunto. Entender o que é população absoluta, relativa,
natalidade, mortalidade, fecundidade e crescimento vegetativo. O que é a população absoluta? É o número total de habitantes que vivem em uma determinada região. População relativa é a população por quilômetros quadrados, a população por uma área, certo? Por exemplo, nessa área tem tanto 200 habitantes por quilômetro quadrado e esse tipo de coisa, beleza? É relativo porque varia de acordo com o espaço e a população. Natalidade, a gente vai ter o número de pessoas que nasceram em determinado local, cidade, estado, país, região. Mortalidade, o número de pessoas que morreram. Fecundidade é o número de filhos por mulher. Crescimento vegetativo é a taxa de natalidade, o número de pessoas que nasceram, menos a taxa de mortalidade, o número de pessoas que morreram. Aí a gente vai ter uma noção de quanto cresceu, de quanto foi o crescimento vegetativo. Beleza? Pirâmides etárias, outra coisa muito importante, conseguir identificar qual que é a fase de crescimento demográfico, se ele está na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta fase, entender o nível econômico a partir tanto da imagem da pirâmide quanto da fase do crescimento demográfico e as consequências que vão ser geradas de acordo com que situação esse país está. Um exemplo, vai lá, a gente vai identificar que o país está com uma taxa de mortalidade muito alta e uma taxa de natalidade muito alta. Significa que ele está na primeira fase de crescimento, não é mesmo? Não tem nenhum país hoje em dia com essa fase, foi só um exemplo. Aí a gente vai identificar que depois a mortalidade caiu, continua alta, mas ela caiu, e a natalidade continua muito alta. Significa que ele está na segunda fase, que é a explosão demográfica, que como as pessoas estão morrendo menos, continuam nascendo muita gente, isso significa que a população está aumentando muito, então está rolando uma explosão demográfica. E aí a gente percebe que as pessoas começam a ter acesso à saúde, a conhecer os preservativos, ter uma educação sexual, conseguir ter controle, ter decisão sobre sobre ter filhos ou não. Isso vai gerar uma redução da taxa de natalidade, certo? Então, a gente vai para uma fase chamada transição demográfica. Transição para o quê? Para a quarta fase, que é a fase de estagnação demográfica, né? Em que a população pode acabar estagnando, mantendo os níveis ou crescendo muito pouquinho ou até diminuindo, que seria a quarta fase. E aí, é, a primeira fase seria num país totalmente destruído, miserável, em situações péssimas para a população, para qualquer tipo de forma de vida. Na segunda fase, seria um país mais subdesenvolvido, um país pobre e que está enfrentando muitas dificuldades em área de saneamento básico, de educação, de saúde. A terceira fase já seria um país emergente, beleza? Um país já subdesenvolvido emergente, que tem um nível econômico decente, consegue oferecer uma boa estrutura para a população, que não tenha tantas pessoas em situação de miséria. E a quarta fase geralmente é em países ricos e algum ou outro emergente. Beleza? Esse é um resuminho. Consequências disso. O que a gente tem que identificar? Tem que identificar o seguinte: tem muita gente morrendo, significa que tem que investir em saúde e em saneamento básico. Tem muita gente nascendo, tem que investir em educação sexual, oferecer contraceptivos de maneira gratuita ou de maneira acessível. Tem muita gente envelhecendo, como é o caso da estagnação demográfica. A gente vai ter que investir em asilos para o futuro, começar a pensar em incentivos para a imigração, porque vai faltar gente para trabalhar no mercado de trabalho, com a população envelhecendo, se aposentando, esse tipo de coisa. Beleza? Economia. Economia costuma cair bastante os blocos econômicos. É importante a gente ter muito bem estabelecido isso. Dos blocos econômicos, as 4 fases também: a zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união econômica e monetária. A zona de livre comércio, a gente vai ter uma circulação livre de mercadorias, beleza? Sem muitos impostos, sem impostos ou com impostos baixos entre os países pertencentes ao bloco. A união aduaneira, a gente já vai ter a adoção daquela tarifa externa comum, certo? Vai sempre adicionando coisa. A gente vai ter a adoção da tarifa externa comum, que é a TEC, né?
que é quando um país de um bloco para fazer relação com outro país, eles vão ter que pagar uma mesma quantidade de impostos, para não ter competição entre um bloco, um não oferecer menos impostos e ter uma competição interna, beleza? Mercado comum, a gente já vai ter uma livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços, de uma maneira mais fácil, mais facilitada, como é o caso do Mercosul, que é o que o Brasil está, que a gente consegue só com RG circular para a maioria dos países membros e alguns membros associados, certo? E alguns países associados também. E por fim, a União Econômica e Monetária, que já tem a adoção de uma moeda única e uma circulação mais facilitada e rápida ainda, como é o caso da União Europeia, que eles usam o euro. Né? Recentemente, esse ano, desde o dia 1º de janeiro, a Inglaterra já não faz mais parte, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Isso é algo muito importante de ir atrás e ver mais detalhes, que é uma coisa um pouquinho mais complexa para explicar só nesse vídeo de hoje. Então é importante pesquisar sobre o Brexit, Brexit, que seria a saída britânica, né? Por isso Brit Exit, exit é a saída em inglês. E o BRICS também é importante a gente ir atrás, que o BRICS não é um bloco econômico oficialmente, ele não tem um estatuto, ele não é regulamentado, mas é uma convenção, é uma associação entre os países emergentes para brigar com o resto do mundo, que foi criada há uns tempos atrás. Não lembro exatamente a data agora. O BRICS, o que significa? Brasil, Rússia, Índia, China, e o S é de África do Sul, porque é uma sigla em inglês, que África do Sul em inglês é South Africa, beleza? Então, o Brasil está afastado do Brexit, do BRICS há um tempo atrás, já, que inclusive está causando diversos problemas agora com a vacina, que justamente por ter se afastado do BRICS, esses são os 3 países que estão produzindo vacina, né, a mando dos Estados Unidos e tudo mais, que não foi, que em 2020 o Brasil se aproximou muito mais dos Estados Unidos, não teve nenhuma vantagem, só saiu no prejuízo, e ainda por cima se afastou do BRICS, que dava bastante dinheiro para o Brasil. Então é importante ir atrás para entender mais sobre o BRICS. Beleza, gente? Por fim, para finalizar, geografia física. É importante estudar, fazer aquela revisãozinha de climatologia. É importante entender a diferença entre tempo e clima, né? Tempo é tipo uma foto e o clima é como se fosse um filme, um vídeo longo, beleza? O tempo é quando você olha para o sol olha para o céu e fala: "Ah, o tempo está ensolarado, o tempo está nublado, o tempo está chuvoso", beleza? E o clima a gente vai falar: "Ah, aqui é um clima tropical úmido, aqui é um clima semiárido, é um clima polar". É um conjunto de fatores, um conjunto de tempos em um determinado período longo da história, certo? E aí a gente vai conseguir determinar o clima daquele lugar. Fenômenos climáticos. Ciclone. Esse ano, em 2020, tiveram diversos ciclones. Importante ir atrás entender o que é os ciclones, as zonas de área de alta e baixa pressão, o El Ninho, que aconteceu em 2020, a Laninha, que vai acontecer agora em 2021, certo? É importante ir atrás e estudar esses fenômenos, que são um pouquinho mais complicados para explicar nesse vídeo rapidinho. Então, podem ir atrás que tem vários vídeos no YouTube explicando. No futuro eu vou gravar alguns também. Então, gente, é basicamente isso. Foi uma revisão bem rapidinha, um resuminho, para vocês se interessarem, entenderem o que é bom focar para revisar rapidinho, para já ficar preparado para a VUNESP, beleza? Muito obrigado, gente, e valeu. Bons estudos e boa sorte na prova. Façam com calma e com segurança, que esse ano é um ano histórico complicado para todos nós. Valeu!